pô, legal, eu percebi que você é um cara que gosta sempre trazer a informação, assim, pra quebrada, trazer, pô, as empresas, os empresários, os políticos. Cara, teve algum momento do seu podcast que foi mais resenha, foi algo mais, talvez, descontraído, Informal? assim? Mais informal? Teve, mano. Teve. E, tipo assim, você preferiu deixar de lado, quis continuar? Como que foi essa vivência, assim, mano? Mano, tipo assim, o que acontece? O podcast, ele meio que foi mudando conforme eu fui mudando. Entendeu? No começo era mais informal, mais resenha e tal, então tinha ali narguile, cerveja, cigarro, até outras coisas que os caras fumavam ali durante o podcast. Porque eu achava que era isso, tá ligado? Eu achava que era isso que eu queria, aquela fumaceira no estúdio. Tá lá, mano. Quem quiser conferir, ó, vai lá no canal de Quebrada Podcast. Vai lá, sauna. Filtra lá no YouTube como os mais antigos, você vai ver os primeiros episódios, mano. De 5 anos atrás tá lá. Eu não ocultei não, porque faz parte da história. Sim, normal. E tipo assim, foi mudando conforme eu fui mudando, tá ligado? Entendeu? Eu fui ficando um cara mais sério, um cara mais profissional, um cara mais centrado e o meu conteúdo também foi transformando. E uma outra parada também que me deixou assim bem bolado na época é porque quando você faz informal, parece que as pessoas não valorizam o seu trabalho, mano. E eu não tô nem falando de patrocinador de grana, tô falando de valorizar o trabalho. Você marcar, tipo, com um artista e o cara chegar 40 minutos atrasado pra uma entrevista, tá ligado? Você marcar com o cara e ele cancelar com você meia hora antes do podcast. Ou 10 minutos antes. Aí isso eu tenho uma raiva do Tá ligado? Então, caralho. tipo assim, com empresários, depois que eu comecei a tratar com empresários e políticos, isso não acontece, mano. A galera é comprometida, a galera chega antecipadamente. A galera, tipo assim, se eu falo, pô, dá uma ajuda de custo aí, a galera chega chegando, tá ligado? Porque entende o valor do trabalho. Então, eu saí um pouco da informalidade dessa parte mais de zoeira, digamos assim, porque a galera da zoeira não valoriza, mano. E aí, meio que eu fui perdendo essa identidade. Porque eu falei, mano, a gente quer dar voz pra uns caras que talvez não quer ter voz. Nada com nada? Não dá valor à própria voz que ele tem. Caramba. Pensativa. Essa foi pensativa. Essa foi reflexiva, mano. Cara, eu acho que, tipo assim, também tem um ponto que... Não, é reflexiva. Essa é reflexiva. Porque às vezes, mano, a gente vê uns caras, tipo... Por exemplo, uma pessoa que é um meme, tá ligado? Consegue ter um destaque aí, é acessível. Você vai ser, tipo, provavelmente o primeiro podcast dele, tá ligado? E o cara fica meio emocionadão, assim, tipo, pô, mano, eu queria o podcast maior, tipo, Flow, Podpah e 3G e ver o Candango aqui, tá ligado? Isso é foda, mano. Isso aí eu falo, pô, mano, aí também não, né, meu parceiro? Quer esperar os caras te reconhecer, fica aí sentado aí, filho. Espera aí que o momento vai, mano. Teve um que eu chamei... Nossa, mano. Ixi. Eu jurei que eu não ia falar desse caso, mano. É recente. Recente ainda? Recente. Ai, que legal. Pra você ver, não vou falar quem que é, né? Não. O tipo de público, mas assim... Produtor Sérgio Ramos. Você vê que é uma... Não, Sérgio Ramos é top, cara. Sérgio Ramos é da hora. Não, a gente gosta de falar mal dele e tal. É. Mas é ele, fica tranquilo que é ele. Então, Sérgio, desculpa aí revelar seu segredo. Vou revelar seu segredo agora no João Kleber. Boa. Mas que aconteceu? Qual que é o mano? segredo dele? Uma caneta. Boa. Puta. Que Pra ele essa dizer- caneta faz? Qual que é o segredo dele? Ele é careca. Nossa, Você lembra careca. desse vídeo aí? Careca, Ele nossa. é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. É foda, mano. Ou, tipo, se prostitui pra comer X-Bacon. Nossa, mano. Não, eu falei, nossa. É que eu sou o Power Ranger. Essa foi do caramba. Eu falei, nossa. Tem que fumar uns baseados pra estar nesse nível, cara. Eu gostava. É um tipo de alienação que eu gostava, tá ligado? Eu É que eu sou preferia... o Power Ranger. Não, eu gostava do João Kleber. Meu sonho é trazer esse cara pra cá, mano. Putz, mano, seria a resenha, hein? Seria do caramba, velho. Mas tem que trazer ele e os personagens também, né? Pô, o Toninho Tornado, mano, tá ruim pra falar com ele. Mas eu ia trazer ele aqui também. Mas qual que aconteceu aí? O que deu de ruim no estúdio? Ó, o que aconteceu? Eu às vezes faço prospecção de convidado, né? Então eu olho Boa. no Instagram, mando mensagem pra galera e tal. E aí tem uma galera que olha assim e fala, pô, esse cara precisa de um pouco mais de visibilidade. Ele Sim. faz parte de uma tribo, que é uma tribo que precisa de voz. Uhum. Tá ligado? Você fala, mano, pô, o pessoal não tem voz, é muito discriminado no Brasil. É uma das tribos que mais morrem pessoas no Brasil, tá ligado? Então, tipo assim, falei, vamos dar visibilidade, né? O cara tá começando a criar conteúdo, tá em ascensão, mandei mensagem pra ele. Falei, pô, fulano, vamos fazer um podcast tal, assim. A resposta do cara foi,
Pô, mas aí não é vantagem pra mim, porque o podcast vai ser mais vantagem pra vocês. Eu tenho mais seguidor que você. Caralho, nossa, mano. Eu ia falar, vá tomar teu cu, viu? Primeiramente. Caraca. Aí você olha o perfil do cara, o cara nunca foi num podcast. Nunca deu uma entrevista num lugar mais sério. Nossa, mano. Deselegante, né, bicho? Muito. Porra. Ele nem olhou meu perfil, cara aí. Que legal, irmão. Caraca, velho. Aí você fala, caramba, Tá bom, filho. tô dando oportunidade pra uma tribo que precisa de voz Deus abençoe, viu? e o cara queima a própria tribo. Ah, agora eu te pergunto, como que eu vou ter coragem de prospectar pessoas dessa mesma tribo que ele? Deus é... Ele queimou a tribo, mano. Porque eu podia estar falando aqui, fulano assim, assim, assado e tal, da tribo tal, que defende tal tema. Joga o print e já era. Acabou. Já era, aí lascou. Você vai falar, por isso que esses caras não têm voz. Que é o que um certo público da sociedade só quer dizer isso. Por isso que ninguém chama. Veio uma pergunta aqui na minha mente, cara, já que a gente tava comentando sobre. A gente que é podcaster, a gente tem um... Podcaster. Nossa, podcaster. Nossa. A gente tem um certo poder nas nossas mãos no seguinte quesito. Backstage. Eu não sei você, tá ligado? Mas, tipo, assim, bastante coisa no backstage. Às vezes, pô, convidado aqui antes ou depois da live, aí começa a achar que a gente é psicólogo, aí começa a falar das coisas, da vida, dinheiro, religião, família, relacionamento, enfim. Aí também da parte de treta, né? Como eu sempre falo aqui, né? Pô, Juninho, você tá tretado com alguém? Tô, fulano. Sempre anota aqui pra não ficar aquele clima de cemitério, né? Aí, irmão, foi ano passado. Cara, eu entrevistei uma rapaziadinha. Pô, você tá tretado? Tô com fulano. 3 folhas de caderno. Não, normal, que anotando, né? Aí no final do ano passado, eu olhei assim e falei, caralho, viado. Se eu fosse filha da puta mesmo assim, tá E ligado? expor todo mundo. Puta que pariu. Mano, eu falei, mano, se eu fosse arrombado mesmo, ia sacar a família, ó, fulano tá tretado com tal, ó, tá aqui, pá. Criar uma página de fofoca só pra falar esses Nossa, ia ser um choqueio do podcast, mano. Aí entra aquela parte da índole da pessoa, tá ligado? Eu falo, porra, mano. Até falei isso com a minha mãe. Eu falei, pô, mãe. Mostrei, você foi olhar, mãe. O cara tretado com esse e tal. Mãe, se eu fosse filha da puta arrombado, mano. Eu ia ter, tipo, um certo hype, né? Porque fofoca gera engajamento. Mas eu falei, mãe do céu. Taquei fogo no caderno, mano, juro. Nesse caderno do corte eu taquei fogo, mano. Eu falei, não, essa porra tem que queimar de arquivo, doido. Eu falei, caraca, irmão. Aí vem aquela coisa da índole, assim, tipo, pô, velho. Até que ponto a gente tem que... Precisamos, assim, ser justos, honestos, assim, com a nossa profissão. E até que ponto a gente tem que ser quase o guardião da caixa de Pandora, sabe, mano? Essa coisa da ética, assim. Não sei se já teve essa brisa, assim, sabe? Eu me pego assim e falo, mano, caraca, velho. É foda, mano. Olha, mano, eu tenho essa brisa direto. Aham. E tipo assim, isso eu trazendo pro lado bom da força, Aham. isso gera pra gente, sabe o quê? Confiança, mano. Nós nos tornamos pessoas de confiança. Porque, ó, e eu vou te dar um exemplo bem claro, assim. Eu fiz entrevista com vários políticos, mano. Quantas vezes eu ouvi treta de político nos bastidores? Político A que não gosta do político B. Político B que sabe segredos do político A. E que me conta, tá ligado? Sim. E aí eu não conto nem pro A nem pro B que o B e o A me contou. Ou seja, eu me torno, é o que você falou, essa caixa de Pandora, mano, essa pessoa de confiança. E aí o que é bacana com isso? Que eu percebo que as pessoas confiam muito em mim, mano. Uhum. Não só como podcast, mas como pessoa. Tem gente que eu conheci ontem, há pouquíssimo tempo, que a pessoa me desabafa os problemas da vida dela inteira. Sim, normal. Tá ligado? Porque a gente inspira essa confiança. Então isso me torna uma pessoa melhor. Saber de todos esses segredos, esse caderninho que você falou. O caderninho. Tá ligado? Me torna uma pessoa mais confiança. E mostra que, pra mim mesmo, né, na minha opinião, mostra pra mim mesmo que eu não sou um filho da puta. Aham. Porque eu tenho a faca e o queijo na mão pra fuder com uma par de gente e não fodo com ninguém. Eu sou um cara da hora, por isso. E aí isso me faz eu me sentir melhor comigo mesmo. Doideira, né, cara? Doideira, mano. Doideira, da hora, né? É, porque, tipo assim, às vezes, ó, que eu sempre falo pro rapaziada, mas acho que eu nunca falei isso ao vivo, que a gente que é comunicador precisa da outra pessoa pra se comunicar, né?
Ao mesmo tempo, quando tem pessoas que faltam com respeito com a gente tem que demonstrar que aquela pessoa não é necessária. Vai ter outras pessoas a fim de respeitar nosso trabalho pra gente gerar uma comunicação, sabe? E ao mesmo tempo tem toda essa coisa da ética, mano. Eu falo, rapaz, velho, que fardo pesado. Você sente um certo tipo de missão, um fardo pesado assim no seu trampo, mano? Mano, eu sinto que o fardo é pesado, tá ligado? Mas não me pesa. Caramba. Não me pesa carregar, tá ligado? Nesse sentido. Mas é pesado. É pesado mesmo, porque você acaba sendo meio que o centro de tudo, né? Uhum. E o foda, sabe qual que é, irmão? Que assim, eu não sei se acontece com você, mas o que eu escuto muito de várias pessoas assim é: caralho, mano, você é um cara da hora. O outro fulano lá que a gente conhece, papapá, mano, nossa, o cara é muito cuzão. Você não, mano. E acho que é porque a gente carrega esse fardo, tá ligado? Porque o outro que é chamado de cuzão é o cara que tem as informações e que te ameaça. Uhum. Ó, se você não fizer tal coisa, mano, eu tenho um veículo de comunicação. Eu vou expor. É doido porque, tipo, é até bom a gente comparar as cidades a quebrar, né? Que aqui, no caso de Guarulhos, assim, é mais questão de não ter um entretenimento e cultura assim como se deve, tá ligado? Não sei como que é Ferraz. Mas se, por exemplo, aqui, tipo, praticamente eu sou como que é o nome do filme? O Livro de Eli, tá ligado? O Livro de Eli. Eu sou praticamente o Eli, mano. Porque, velho, o underground de Guarulhos tô chamando, o mainstream de Guarulhos tô chamando. Às vezes, tipo, tem uns gatos pingados de podcast que eu nem sei, tá ligado? Sei que tem um estúdio alugado em, não sei de Guarulhos, mas não sei onde que é o endereço, não sei o que eles gravam, eu sei que é... O único que eu acho que eles gravam é o Snyder, que é um podcast policial, tá ligado? De resto, assim, não sei que gravam. Às vezes já colocou convidado aqui, caraca, mano. Tinha um podcast no Vila Galvão, mas não tinha microfone pra todo mundo. Eu falei, caraca, velho, que doideira, mano. E aqui eu acho que, vamos dizer assim, não que eu seja o principal, o importante, mas sou, tipo, o filme do Batman, tá ligado? Do Robert Pattinson, que eu, naquela parte final, que eu tô com a luz vermelha, assim, caminhando e o pessoal vem junto, assim, sabe? Cara, essa cena é foda. Essa cena é foda, parça. Então eu falo, tá, beleza. Isso faz as pessoas se tornarem dependentes de mim? Ou eu ser o canal ou a via para as pessoas se conectarem com o público, sabe? Então, eu não sei como que é lá em Ferraz com o seu podcast. Eu queria até saber como que é a sua função lá, tá ligado? Caralho, pergunta profunda, hein, mano? Profunda, mano. Aqui a gente tá... Pergunta profunda, porque assim... Eu fui o primeiro podcast de Ferraz, tá ligado? Hoje tem vários lá na cidade, né? Só no meu estúdio tem... Quantos que eu falei aqui? 8, 9? Eu tenho vários podcasts. Monopólio, tá ligado? Tá na minha mão. Tá todo mundo comigo. Monopólio. Caralho. Tem vários podcasts. E tem vaga pra fazer mais podcast lá. Se quiser fazer podcast comigo lá, a gente tem horário. A meta é fazer monopólio de podcast, filho. Dominar o mundo. Mas sabe o que é da hora? Nessa parte do monopólio? A parte da hora do monopólio. A parte da hora do monopólio. Tá tudo no meu controle. Não, é porque cada um tem a sua liberdade, mano. Sim. Tipo assim, todo mundo que faz podcast lá no estúdio é cada um no seu canal. Foda. As minas, elas vieram fazer o do café lá com as divas, elas fizeram no meu canal primeiro. Sim. Aí terminou o podcast, falei pra elas, mano, vocês gostaram do projeto? Da hora. Pô, legal, bacana, deu uma audiência. Mas você tem que criar o seu canal, Sim. o seu Instagram, pra você criar a sua audiência, o seu público, fechar os seus patrocínios, tá ligado? Eu não quero nada pra mim, irmão. Quero ser, como você falou, só um canal, mano. Tô aqui com a lanterna na mão, ó. É possível, tá ligado? E aí as pessoas perguntam, pô, dá pra montar um estúdio desse? Dá, mano. Se precisar, vamos lá, eu faço uma consultoria pra você montar o seu próprio estúdio. Tem dinheiro pra investir? Mas vamos lá. Tem dinheiro. Antes de você montar o seu estúdio, faz um teste aqui. Faz 2 meses, 3 meses. Viu que é isso mesmo? Não torra seu dinheiro à toa. Porque, mano, o que eu já vi de gente que montou estúdio de podcast e não durou, irmão... Não tá escrito, mano. Não tá escrito, Os mano. cara gasta, tipo, mano, um chevette no estúdio e não usa, velho. Que raiva. Mano, teve um estúdio que eu fui conhecer, irmão. Os caras gastou mais de 50 mil. 50 mil? Os caras montou um estúdio pica, assim, tá ligado? Top. Só a mesa dos caras era 4 pau.
Uma mesa igual a do Flow, aquelas madeiras dessa grossura assim, ó. Não Nossa. durou 2 meses, mano. Caraca, E velho. eu falo pra galera, tipo assim, ó, segue a lanterna aqui, É. faz aqui, 2 meses, 3 meses. Gostou? Something no way. Não, faz lanterna que eu tô aqui. Something no way. Nossa, ficou pesado, ficou muito... Something no way. Yeah. Segue a lanterna. Não vai fazer um Reels. Vamos fazer o Reels com o Nirvana ainda. Vamos fazer um Reels com Boa, Nirvana. boa. Mas é louco, cara, porque, tipo... Como que é assim, já que a gente colou lá, pá, tem, mano, parcerias pra caramba lá. Como que é a sua função da movimentação lá com as empresas de lá, cara? Como que é pra você? Que, por exemplo, aqui, vai, de Guarulhos eu tenho a G-King, a Escola Elmo e a Mizuno, que é internacional. Mas como que é você que é mais centrado pro bairro de lá, cara? É a cadeira, então eu não peidei não, é a cadeira que tá... Cara, assim, é da hora, porque eu faço um movimento lá, né? Eu tenho um grupo de network de empresários com mais de 140 empresários. Eu tenho meus patrocinadores lá que eu divulgo. Eu tenho um bom relacionamento com os empresários da cidade. E eu tô querendo, tipo assim, meio que eu tô desbravando, tá ligado? Tá ligado? Cortando mato. Porque lá, a região... Não vou nem falar só lá não, mano. Mas a região, assim, do Tatuapé pra cá, irmão, é muito... Parece que é muito arcaico, tá ligado? Cara, sério? Eu sinto isso, Você não mano. Caraca, mano. Assim, eu falo do Tatuapé pra cá porque é mais extremo, né? Tipo, Sim. Alto Tietê, até Guarulhos mesmo, dependendo do lugar de Guarulhos, eu acho muito arcaico ainda, mano. O pessoal usa muito... tem muito aquela visão de não ter um setor de marketing. Tem empresa que tem faturamento absurdo, mas não tem um setor de marketing, mano. Sim. Os caras não separam uma verba pra publicidade. Não tem uma pessoa. Aí o empresário da quebrada, quando vai ter um... quero fazer o marketing. O que ele faz? Coloca o sobrinho pra trabalhar na empresa pra fazer o marketing. E acha que vai tirar uma foto, fazer um vídeo e isso vai funcionar. E muitas das vezes não vai, mano. Sim. Você precisa ter uma pessoa, uma equipe, um setor de marketing direcionado. Tem empresa que não tem esse porte. E aí quando a empresa não tem esse porte, o que você faz? Você paga. Ou você contrata alguém, ou você contrata um serviço. E eu vou te dar um exemplo bem assim, bem a pontinha do iceberg. Por exemplo, eu trabalho com tráfego pago. Boa. Eu manjo um pouco de tráfego. Tem empresas que eu faço tráfego para eles, porque eles não têm tempo. Então eles me dão o dinheiro, pagam o meu serviço e recebem o tráfego. Ótimo. Tem empresa que tem tempo, mas não tem o conhecimento. Aí eu vendo uma consultoria, uma mentoria. Boa. Que eu ensino o funcionário da pessoa a gerir o tráfego. Show. Então, tipo assim, mas tem empresa que não quer nem fazer nada, nenhum nem outro. Presente. Eu sou meio resistente a tráfego pago ainda, foi mal. Presente. Tá ligado? Sim. Só que, ó, vou te dar um exemplo. Aham. Eu entendo que você seja resistente ao tráfego pago porque você quer crescer organicamente. Só que você pode usar o tráfego como ferramenta de vendas. Sim. Por exemplo, se usar um tráfego aqui para captar comerciantes para você anunciar, você não tá gastando o seu dinheiro com audiência, você está gastando o seu dinheiro para vender. Sim. Então tem vários formatos de se fazer o tráfego. Eu também não uso tráfego para crescer. O meu tráfego é tráfego comercial. Entendeu? Eu uso tráfego para trazer pessoas para produzir podcast. Eu uso tráfego para trazer patrocinador. A minha audiência ela é orgânica. O tráfego na minha empresa eu uso para vendas. Entendeu? Então meu tráfego tem um direcionamento, não é tráfego para crescer. O meu crescimento ele é orgânico. Caramba. Mas para isso você precisava ter, tipo assim, uma consultoria de entender como que você pode crescer o marketing da sua empresa. Qual faz-me rir, o Qual preço. faz-me rir, o preço, aonde vale ser orgânico, onde vale investir o tráfego. Sim. Tá ligado? Porque também, às vezes, tem empresas que eu já peguei que não compensa a pessoa investir em tráfego para crescimento de audiência.